Estamos na ativa. Mas vamos lá então, queridos. Eu quero deixar uma mensagem. Eu queria dizer também que eu estou muito agradecido a Deus, né? A gente começou um novo tempo, né? Recentemente eu e minha esposa, a gente assumiu a igreja aqui, Maurício. É mesmo? Meus pais passaram o bastão pra gente, né? Embora que eles estão no barco com a gente. E tanto aqui como em Tijucas, né? Então a gente teve um aumento de responsabilidade. A gente sabe que é um desafio, né? Não é brinquedo, né? Estar à frente de uma igreja não, é algo muito sério, né? Muita responsabilidade. Mas ao mesmo tempo a gente entende isso da parte de Deus como uma honra, né? Porque Deus não confia uma responsabilidade dessa sem que a gente esteja preparado, né? Então, se Deus julga que a gente tem essa condição, embora que é Ele que nos dá toda a condição, mas a gente fica grato, né? Eu confesso para vocês que as últimas semanas foram assim um turbilhão de emoções, né? Porque eu e minha esposa também sempre tivemos o sonho de ter um ministério itinerante, né? Sair por aí, afora aí, esse mundão afora aí, pregando aí nas igrejas e tal. Mas Deus nunca disse pra gente que era só isso que Ele tinha para nós, né? E eu sou movido pela voz de Deus. Eu não tenho coragem de fazer uma escolha sem ter uma resposta de Deus, né? Embora que a Bíblia ensina sobre o livre-arbítrio, né? Mas a mesma Bíblia que ensina sobre o livre-arbítrio, que é a capacidade do homem fazer escolhas e tomar decisões, a mesma Bíblia ensina que o bom é se submeter à vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, eu conversava com a minha filha sobre isso esses dias, né? Tivemos uma conversa bem profunda e eu explicando para ela, filha, nós podemos fazer as nossas escolhas, né? Deus nos dá a liberdade para fazer, mas a melhor de todas as escolhas é aquela que é a resposta de uma oração. É aquela que eu ouço Deus falar, não, vai por aqui. Esse é o caminho, né? E no que diz respeito a assumir a igreja, as duas igrejas, eu tenho certeza absoluta que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Porque há anos atrás Deus nos deu uma promessa, né, de que nós seríamos pastores na cidade de Major Gercino, Canelinha, Tijucas, Nova Trento e São João. Então hoje nós já temos discípulos de Nova Trento, discípulos de São João, discípulos de Canelinha e discípulos em Tijucas. Só não temos ainda em Major. Mas em nome de Jesus vai se cumprir e nós vamos ganhar uma alma lá em Major, alguma coisa vai acontecer e nós vamos abrir uma célula em Major Gercino. Como eu moro no bairro da Tajuba 2, agora é tudo asfaltado até Major, pertinho. Né, é um pulinho. Nossa, olha só. Né? Eu tenho um sítio lá em Major. Tem um sítio lá? Aí, ó. Opa, aí, ó. Já deu, já tá bom. Ai, ó. Não bota a lenha no fogo que já tá pegando. Olha, ó, só o sinal de Deus aí. Então, né? E eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, muito grato, embora tenho enfrentado essas turbilhão de emoções nos últimos dias, mas eu estou muito grato a Deus por isso, né? E é exatamente sobre isso que eu quero ministrar para vocês hoje. Eu quero convidar vocês a abrir Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo de número 12. Eu quero ministrar um pouco aqui nessa noite, falar um pouco sobre o chamado, né? Sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Deus despertou no meu coração aqui um sentimento. Gênesis capítulo 12. 12:1. 12 é na veia. Chamado de Abrão? Isso. Chamado de Abrão. Abrão é diferente de Abraão. Né? Abrão é antes de Deus fazer aliança com ele. Depois de Deus fazer aliança com ele, ele se tornou Abraão. Mas isso é uma outra pregação. Vamos lá. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome,
e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Agora presta atenção. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te dar graças, Pai, por essa inspiração que o Senhor nos concedeu nessa noite. E mais uma vez nós queremos nos submeter a Ti e te pedir, Espírito de Deus, continue ministrando aos nossos corações conforme aquilo que o Senhor deseja comunicar conosco nessa noite. Fique à vontade entre nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, como eu estava falando para vocês, eu queria ministrar um pouco essa noite sobre o chamado, né? Sobre o chamado de Deus para nós. Eu falava agora há pouco, né, na introdução, de que cada um de nós foi escolhido por Deus para um propósito. Cada um de nós está aqui nessa terra para cumprir um propósito. Nós não estamos aqui nessa terra para encher cadeira de igreja, encher cadeira de empresa, né? Simplesmente de passagem, como alguns costumam dizer, algumas pessoas dizer. É verdade que a Bíblia, que a nossa vida aqui na terra é uma passagem, mas não é uma passagem sem propósito. Não é uma passagem tipo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. É uma passagem, é um tempo que vou viver aqui na terra, mas Deus tem um propósito para mim durante esse tempo que eu vou viver aqui nessa terra. E se eu descobrir esse propósito e eu me tornar intencional nele, ele vai frutificar, ele vai dar resultado, ele vai romper, ele vai prosperar. Então, porque se eu não sei qual que é o propósito, eu não vou conseguir ser intencional naquilo que eu não sei, né? Então eu preciso saber. E Deus é um Deus que comunica e Ele vai nos dando direções, né? Acabei de contar o testemunho aqui, um mini testemunho do meu chamado, né? Eu já fui chamado por Deus há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás Deus nos chamou. Fomos enviados como missionários da Convenção Batista Brasileira para a cidade de Nova Trento no ano de 2004, né, há 21 anos atrás. Mas antes de ser missionários, nós já éramos líderes de louvor da igreja local, éramos líderes de jovens da igreja local e eu era também primeiro tesoureiro. Então, antes de ser enviado como missionário para a cidade de Nova Trento, e juntamente com a cidade de Nova Trento eu tinha uma célula em São João Batista, então eu tinha uma célula em São João Batista e uma célula em Nova Trento, simultaneamente. E antes disso acontecer, eu já era líder de louvor, líder de jovens e primeiro tesoureiro da igreja, durante muito tempo e em mais de uma igreja. Então, Deus, quando Ele nos separa do ventre da nossa mãe. Davi vai dizer no Salmo de número 139, quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, todos os dias o Senhor já tinha determinado a meu respeito. Então fica claro ali no Salmo 139 que Deus já tinha um projeto para Davi, um plano para Davi, antes mesmo dele nascer. E eu quero crer que o Deus que escreve o fim desde o começo, Ele já tem um plano para cada um de nós. Ele disse no livro do profeta Jeremias, bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, planos para vos dar um futuro, para que vocês possam prosperar. Então, a Bíblia deixa claro que Deus tem planos para nós. E aquilo dentro daquela conversa que eu estava tendo com a minha filha, eu posso fazer escolhas? Posso. Eu posso escolher o meu plano, o meu caminho, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer? Posso. Mas se eu buscar em Deus, o que vocês estão fazendo aqui hoje à noite, vocês estão vindo num lugar onde a palavra de Deus é pregada, então Deus fala aqui. Então vocês estão fazendo, nota 10 para vocês, que estão fazendo a coisa certa. Se eu buscar em Deus uma direção para a minha vida, Deus é Deus que fala. Deus é Deus que responde.
Deus é um Deus vivo. Nosso Deus, eu sempre digo, a nossa religião, a grande diferença do cristianismo para o islamismo, para o budismo, para outras religiões, é que nós servimos um Deus vivo. Um Deus que fala, que se comunica, né? Então eu dei uma palhinha ali na hora do ensaio do louvor, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então Ele vive, né? Então se eu buscar em Deus, esse Deus que é vivo, Ele traz direção para as nossas vidas. E Ele vai apresentar para nós o plano dEle. E à medida que Ele começa a apresentar o plano dEle, para a vida do Maurício, para a vida do Marcos, para a vida do Pedro, para a vida do Nunes, para a vida do Lucas, para a vida do Christian, o que é que eu tenho que fazer se eu sou um pouquinho inteligente? Eu vou me submeter ao plano dEle. Eu vou me render ao plano dEle. E aqui eu peguei como exemplo de tantas pessoas que foram chamadas na Bíblia, eu separei aqui o chamado de Abrão. Por quê? Porque uma das coisas que me surpreende aqui nessa passagem é a idade de Abrão. Abraão não tinha 25 anos. Abraão não tinha 30 anos. Abraão também não tinha 50 anos, que é a minha idade atual. Abraão tinha 75 anos. Então, a primeira coisa que qualquer pessoa nos dias de hoje, quando você cita 75 anos, qualquer pessoa atualmente vai dizer, não, mas isso já é velhice, né? Ó, meu pai estava pregando na igreja ontem à noite, né? Ministrou a parte das ofertas, né? Meu pai está com 78 anos. Está mais que Abraão e ainda não pendurou a chuteira, né? Totalmente, né? Com 78. Então, Abraão, amados, tinha todos os motivos para dizer, não, mas eu estou velho demais, né? E vocês pensam que eu, com 50 anos, já não passou esse tipo de pensamento na minha mente? Passa. Vem de Deus? Com certeza não vem de Deus, né? O inimigo, a Bíblia diz que ele sopra dardos inflamados. E muitas vezes vem um bombardeio de vozes na nossa mente. Pô, mas tu já está com 50 anos. O que tu está querendo, né? Tem tanto jovem começando aí, né? Tanta gente capacitada. Você olha hoje na internet, né? Tantos jovens aí com milhares e milhares de seguidores na internet, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok. E eu não tenho milhares, eu tenho menos de 1000. Né? Mas já tem alguma coisa, né? Eu não sei o meu número atualizado. Esse tempo atrás aí eu tinha visto. Agora faz tempo que eu nunca mais olhei. Então eu vou dar umas piadinhas aqui agora por curiosidade aqui agora. Senhor, me perdoa depois, isso aqui é pecado fazer o que eu estou fazendo, né? É pecado fazer ciência, é pecado, né, irmão? Ó, eu tenho 825 inscritos no meu canal do YouTube. Agora, 825 inscritos, né? Já é uma igreja, né? É uma bela de uma igreja, né? 825 membros, né, no meu canal do YouTube. Agora, 825 membros no canal do YouTube, comparado com esses milhares e milhares de seguidores que hoje algumas pessoas têm, né? Como um David Leonardo da vida. Se eu for olhar para David Leonardo, eu vou entrar em depressão. Eu vou entrar em parafuso. Né? Eu vou me sentir o cara mais rejeitado do mundo. Por quê? Porque eu não tenho essa quantidade, né? E nem chega nem perto. No entanto, e a mesma coisa vale para vocês, né? Porque para vocês aqui, muitos aqui nem canal do YouTube tem, alguns talvez tenham aqui que nem Instagram tem, talvez tenha alguém aqui que nem Facebook tem, mas acho que todos têm, né? O Pedro, não sei se o Pedro tem. O Pedro só tem o WhatsApp. Todos seguindo nota. O Pedro é do estilo do meu pai. O meu pai não tem o WhatsApp, o meu pai não tem Facebook. O WhatsApp também não. Nem o WhatsApp meu pai não tem. Tá, e como é que tu fala com ele? O telefone do meu pai é o modelo antigo ainda, é discado. Fala discado. Discado ligado. Discado. O telefone do meu pai é discado. Então, amados, então, para uma pessoa que não aderiu ainda a essa conexão com o mundo digital, né, porque o mundo hoje é digital, meu Deus, se ela for olhar para essas pessoas que têm esses seguidores, ela vai pensar assim, poxa,
eu estou completamente fora, né? Mas Deus não raciocina dessa maneira. Deus ele tem um lugarzinho para cada um de nós. Mesmo para quem não está conectado com o mundo digital, né? Deus ainda pode e com certeza vai te usar. Até porque o próprio Jesus, embora que hoje a gente tem que admitir que as ferramentas digitais elas vieram para somar, né? E multiplicar e acelerar as coisas, mas Jesus na época dele não tinha. Não tinha telefone, não tinha smartphone, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha nada. E Jesus, sem nenhum recurso digital, alcançou 12 homens, formou uma equipe de 12 homens, e com esses 12 homens ele alcançou o mundo. Né? E nós aqui somos fruto em 3 anos apenas, 3 anos e meio O que me aproximadamente. chama a atenção é que se, tipo, alguém morrer que tem milhões de seguidores, tipo, vamos avaliar Deus livro David Leonardo, daqui 2 anos é esquecido. E Jesus nunca foi esquecido. 2 anos? 2 meses? É, vamos botar assim, 2 anos. E Jesus cada vez mais aumenta a popularidade dele. Eu não sei quem é esse David Leonardo, ele não tem a minha popularidade. Tu não sabe Não, ainda? ele Tá, não tem. tá desatualizado Eu mesmo. vou seguir o senhor agora no Instagram. Opa, glória a Deus. Agora esse aí eu não tenho. Continua seguindo Jesus, Amém. mas outro dia ainda estava ouvindo um pastor que ele estava pregando, né? Que nós precisamos de boas referências, né? Não é pecado você ter uma referência. A gente não pode idolatrar o homem, né? Porque a glória de Jesus, a palavra de Deus diz, né? Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Então, nós não podemos idolatrar ninguém, vivo nem morto, né? O pastor, Mas quando tem Deus uma boa quer referência. quando Deus quer honrar uma pessoa, ele honra, né? Ah, com certeza. De um modo sobrenatural. Ninguém Eu escapa. trabalhei com um amigo meu, William, lá no Rio Grande do Sul. Sim. Aí eu vou ser bem breve. Aí trabalhei Fica com à ele vontade. lá. Trabalhei com ele lá. E daí ele pegou e mandaram ele embora. Olha o ciclo que Deus fez. Mandou ele tava dirigindo o ônibus e daqui a pouco, ó, me dispensar, já que tu entrou mais novo, tu vai pra rua. Aí ele foi trabalhar de segurança privada. Nessa segurança privada, ele conheceu um cara que ele presta serviço pro Bolsonaro. O Bolsonaro ali, Bolsonaro, todos os deputados de Brasília. Semana eu tava conversando, tava olhando o hall de coisa e tal, com saudade dele assim. Ele do lado do Bolsonaro. Olha. Não. Lá do lado do Bolsonaro, depois do lado assim, daquele menino lá que é evangélico, que é deputado. Ah, o Nicolas. O Nicolas, do lado dele. Daí eu disse assim, William, meu Deus, cara, da onde isso, cara? Daí Maurício, quando Deus quer nos honrar, mano. Eu conheci uma pessoa, essa pessoa é influente e me levou para conhecer todos os influentes. Hoje nós fizemos parte da equipe de segurança do Bolsonaro. Olha só. Tá vendo? Tu vê uma coisa, se ele tivesse então no ônibus lá trabalhando ainda, ele não ia viver tudo, Se não vivenciar. tivesse ido pra rua, ele estaria lá. Isso, não ia vivenciar tudo que às vezes a gente se preocupa, meu Deus, o que vai ser de mim amanhã, às vezes é para Deus te honrar. Exatamente. Fecha a porta, mas abre 2 janelas. Aham. Eu recebi um vídeo hoje de um grande amigo meu, que também é um discípulo meu. Ele frequenta uma igreja lá de São João Batista, mas foi uma pessoa que eu ganhei ele para Jesus. Eu discipulei ele muitos anos. Ele é técnico de som, inclusive. E ele hoje está frequentando uma igreja lá em São João Batista. E ele mandou um vídeo aqui para mim hoje. E o vídeo falava de... Deixa eu ver como é que é o nome do cara aqui. Deixa eu aparecer aqui. Olha só, desculpa aqui. Ó, ele ganhou uma honra, ó, ainda lá. Esse aí? Ele viu. Esse aí? Porque ele fez parte do. Por isso que a gente tem que agradecer até as coisas que dão errado, sabia? Ó. O nome do cara... Ah, é o cara aí? Aham. O nome desse cara aqui é Jack, não sei se é Jack Lee, alguma coisa assim. Ele é um chinês, é um empresário chinês, né? Esse cara aqui, ó. Ele é um empresário chinês multimilionário, né? Não dá pra dizer, né? Parece uma pessoa O cara, bem simples. ele foi rejeitado para trabalhar de empregado até na KFC, né? Todo lugar onde ele foi trabalhar de empregado, ele foi rejeitado em tudo que é lugar. Tudo que é lugar que ele tentava emprego,
Ele né? comprou tudo que foi rejeitado. Tudo ele era rejeitado. Vamos pra cá, agora tu vai ver, você. E ele montou um negócio próprio, não vou me lembrar bem agora. É alguma coisa relacionada também à internet. E ele montou esse negócio próprio e o cara hoje ele é multibilionário, né? E foi rejeitado em tudo que é tipo de emprego. reclamava, pastor, quando ele era rejeitado? Pelo que eu saiba, não. Pelo que eu saiba, não. Ele continuou firme. E tanto é que o primeiro emprego que ele recebeu, a porta que se abriu para ele, que não era nada agradável. Tá? Era um emprego assim, até pelo que eu me lembro ali, um pouquinho humilhante. Assim. E ele foi agradecido, aquela porta ali, dali Deus abençoou ele. Um dia que ele teve uma ideia, e ele montou esse negócio. E o cara hoje... Né? Então... aqui Deus falou para Abraão, né? Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. Se o Lucas fosse parar para pensar assim, será que o Lucas, se eu fosse Deus, né? E viesse uma voz aqui agora e dissesse, Lucas, ó, Deus está dizendo, eu vou fazer de ti uma grande nação, através de ti vai vir uma grande descendência de pessoas. Eu vou engrandecer o teu nome. Vou fazer o teu nome conhecido. Né? Deus falando para Abraão. Né? E eu vou engrandecer o teu nome e tu vai ser uma bênção. A mesma coisa Deus falasse para o Nunes, falasse para o Pedro, falasse para o Maurício e para o Marcos. Alguns de nós aqui, provavelmente, teríamos dificuldade de acreditar. Por quê? Porque a primeira coisa, tu começa a olhar para as tuas limitações, começa a olhar para o teu talão de cheque, começa a olhar para o saldo da tua conta, começa a olhar para o nível do teu QI, né? A tua escolaridade. Né? O Pedro não tem, agora que ele instalou o WhatsApp no celular. Já é um avanço. Né? Aí, se o cara começar a olhar para aquilo que nos limita, para aquilo que nos impede, para as nossas deficiências, os nossos defeitos, nossas limitações, a gente não consegue acreditar. A gente não consegue. Né? Agora imagina Abraão. Abraão é da época vamos dizer assim, entre aspas, né? Da época das cavernas ainda. O cara é lá dos primórdios da civilização. Né? Então, vamos falar aqui no português, o cara do meio do mato, lá do deserto, né? Lá de Padã, né? Acho que é o nome, né? O pastor falando assim de honrar, eu me lembro daquele pastor Genivaldo. Conhece o pastor Genivaldo? É um negãozinho. Do Ceará? É, que ele não tinha nada. Esse Deus cara... que ele tinha um raio. Hoje ele conhece as nações inteiras. Talvez ele não era aqui da nossa região? Não, ele é um pregador famoso aí. É um moreninho magrinho? Não, é um negãozão meio... Não. Que ele ainda, ele conta o testemunho que a filha dele morreu e naquele tempo tu tinha que velar mesmo a criança, né? Tinha que levar tudo com... Não tinha, né? E daí ele pegou a criança e o Espírito Santo falou para ele, não, leva para dentro da igreja. E ele estava orando, falando com Deus, daqui a pouco Deus ressuscitou a filha dele. Dentro da igreja. Meu Deus. Glória a Deus. É um testemunho forte, assim. Aleluia. Então, amados, qualquer um de nós, se a gente for olhar por vista, né? A Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos pela fé no Filho de Deus. Mas se a gente fosse andar por vista, diante de um chamado de Deus como esse de Abraão, muitos de nós dizem assim, o quê? Deus vai fazer de mim uma grande nação? Deus vai me abençoar? Mas eu estou quebrado, eu estou devendo até para os agiotas. Eu estou na mão dos agiotas. Mas como assim que Deus vai me abençoar? Vai né? cortar muito. Deus vai engrandecer o meu nome. Eu estou mais lascado do que prego de Goiás. Mais ou menos assim, né? Como assim que Deus vai me fazer famoso? Pegadinha do malandro. Vai fazer de mim uma bênção. Mas o salário que eu ganho hoje não dá nem para pagar o meu aluguel. Estou passando trabalho, comendo marmita. Então, amados,
Muitos de nós, diante de um chamado como esse, a gente começa a pensar, mas será mesmo? Deus, tu tomou alguma droga? Deus está de brincadeira comigo? Né? Está chapado, Deus? Mas a verdade é que, amados, para Deus, a Bíblia fala, haveria, porventura, alguma coisa difícil para Deus? A Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo e as que não são para confundir as que são. Olha só. Vê se eu acho rapidinho aqui para vocês aqui. Tem gente que gosta de ler na Bíblia, né? Opa. Primeira Coríntios, capítulo de número 2. Na verdade, é 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 Coríntios 1? 1 Coríntios 1. No 19 ele vai dizer, né? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. 1 Coríntios 1, 19. Começa dizendo no 18, né? Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aí lá no versículo 27, 1 Coríntios 1, 27, ele vai dizer, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Aleluia. Então, amados, Deus é o Deus que escolhe o fraco. Deus é o Deus que escolhe o que não é. Deus escolhe o desprezível. Deus escolhe o quebrado, o falido, o rejeitado. Né? Eu pregava outro dia lá em Tijucas, né? Em Isaías, acho que é Isaías 54, ele vai dizer, canta, ó estéril, que não deste a luz, porque mais são os filhos da desolada do que da casada. Deus é o Deus do desprezado. Ele pega uma rejeitada, uma estéril, uma mulher estéril que se sente unada, porque na época bíblica, nos antepassados, pessoas que não davam filhos, ou que eram consideradas estéreis, elas eram discriminadas pela sociedade. Que não geravam filhos eram considerados amaldiçoados. A pessoa não gera uma vida, não gera um filho, então é considerado amaldiçoado. E aí Deus vai lá e diz por intermédio do profeta, canta, ó estéril, porque mais vão ser os teus filhos do que aquela que é casada, daquela que... Então Deus, ele tem prazer de pegar o estéril, o infértil, aquele que é considerado amaldiçoado, aquele que é considerado o vagabundo, a prostituta, o drogado, o sem chão, o vil, o desprezível, aquele que não é, aquele que nada tem, aquele que nada sabe. Deus pega essa pessoa. A Bíblia diz que ele pega o pobre do monturo e faz assentar entre os príncipes do meu povo. Está escrito. Deus pega uma pessoa qualquer, uma pessoa... Né? Deus é especialista, né? O apóstolo René Terranova tem uma frase dele que diz assim, né? Que o milagre vem de onde menos se espera. Então, de onde menos se espera, Deus pega um Lucas da vida, né? Está lá morando de aluguel, escondidinho, lá na Fazenda Vitória. O nome já tem de Fazenda Vitória, né? É de Vitória. Então Deus pega, amados, Deus pega o improvável e ele coloca entre príncipes. Por quê? Porque é prazer de Deus exaltar
o abatido, o quebrado, o desprezado, o rejeitado. Então, para mim não me estender mais, né, porque a minha mensagem aqui já está ficando muito longa. A mensagem de Deus para nós aqui hoje, amados, é muito objetiva, né? Nunca é tarde para se sonhar. Se eu pudesse botar um título para essa mensagem, eu escutei o Espírito Santo me lembrando o nome de uma música da pastora Fernanda Brum, que é uma pastora do Rio de Janeiro muito conhecida na nação, com vários CDs gravados, né? E ela tem uma música no CD dela, e a letra da música diz: não é tarde para se sonhar. Embora que perto dos 75 aqui é só o Pedro, né? O restante está um pouquinho. O Nuno já está chegando em 75 também. Mas Deus está querendo nos encorajar aqui. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75. E a promessa mesmo se cumpriu quando Abraão fez 100. Então o que Deus quer comunicar conosco nessa noite, não é tarde para se sonhar. Se você tem sonhos, se Deus plantou, se não plantou ainda, profetiza que Ele vai plantar um sonho no teu coração. Ele vai plantar um plano, Ele vai plantar um projeto no teu coração. E você vai pensar assim, mas é muito tarde. Essa semana Agora, eu tava com um sonho na minha cabeça. amém. E só apareceu no Instagram só o que eu tava pensando, tá acredita? Não sei se eu pesquisei uma vez e daí daqui a pouco só aparece aquilo ali. Como é que é? Eu tenho um sonho no meu coração ainda. Só que daí essa palavra que parece que foi pra mim. Eu disse assim, meu Deus, eu nem tenho mais idade pra isso, pra viver esse sonho, né? E apareceu agora um monte de edital daquilo que eu queria sonhar e da forma que eu pensei que era muito mais difícil, era muito mais simples. E cada vez que eu rolo no Instagram aparece aquilo ali que eu quero. Mas assim, você ficar mais uns 20 minutos pensando uma coisa assim, você entrar no Instagram, parece que puxa as coisas ali. Né? Ou tu Daí, visualiza alguma assim, coisa vai- e daí o rol já aparece um monte de coisa ali. E nunca é tarde pra sonhar, né? Amém, queridos. Eu vou... O Lucas está com o celular dele aí, Lucas? Tô. Consegues procurar essa música ali no Instagram, ali no YouTube ali? Coloca pra gente rapidinho. Tem som no teu celular aí? Senão eu boto. Não, bom é botar no teu ou no de outro aí, porque senão vai Qual é cortar o nome o. da música? Não é tarde para se sonhar. Se tiver um celular com volume bom aí. Não é tarde para sonhar, para sonhar. Fernanda Brum. Fernanda Brum. Quer colocar no teu? No é bem baixinho a Vou voz botar aqui. aqui. Já achei. Marcos Tem achou. o Anderson e Marcos já Fernanda achou ali. Anderson e Fernanda Brum. Pode ser. Anderson Freire e Fernanda Brum. Vamos fechar os nossos olhos então. Não é pisadinha, meu. Eu. sonora dos meus sonhos. Eu sempre quis cantar Fecha os essa olhos. canção com a pessoa que gravou ela. Presta atenção então. Não é tarde para sonhar. Fernanda Brum. Venha pra cá, por favor. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul. A esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul. A esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei de cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Minha fé está
Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar, Pai, nessa noite, Pai, pela vida de cada um que está aqui, Pai. Pela vida do Marcos, pela vida do Maurício, do Pedro, pela minha vida, do Lucas, do Nunes, Pai. Ó Senhor, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para lembrar, Pai, que não é tarde para se sonhar, Pai. Deus chamou Abraão com 75 anos, Pai, e fez dele uma grande multidão, a sua descendência. A descendência de Abraão se tornou tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia do mar. E assim como Deus realizou algo grande na vida de Abraão, assim como Deus engrandeceu o nome de Abraão, eu quero declarar que Deus pode fazer o mesmo com cada um de nós. Deus é o Deus que levanta o pobre do monturo. Deus é aquele que faz os seus filhos sentar diante de príncipes. Deus ainda é o Deus do impossível. Se você chegou aqui nessa noite e não acredita mais nos sonhos de Deus para a tua vida, de repente você olha para as tuas limitações, olha para as tuas fraquezas, olha para a tua idade, olha para as tuas debilidades, e o inimigo diz, é tarde, não tem mais chance, não tem mais jeito, não vai dar certo. Eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus para desmentir Satanás, para desfazer essas mentiras, para cancelar esses argumentos e declarar que tudo é possível ao que crê. Declarar que está escrito que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Deus tem poder para fazer mais. Deus tem poder para nos surpreender. Deus tem poder para fazer algo grande. Porque está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Na verdade, eu quero decretar sobre a tua vida nessa noite que Deus vai te surpreender. Aquilo que hoje é lágrimas, Deus vai transformar em riso. Aquilo que hoje é motivo de choro, Deus vai transformar em motivo de alegria. Deus vai apagar toda a tua história de lágrimas e vai inaugurar um sorriso novo nos teus lábios. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz o Senhor dos Exércitos. Eu declaro sobre cada um aqui um novo tempo, uma nova estação, um novo momento. Eu declaro, Pai, que o Senhor vai surpreender cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos ajude a identificar o nosso propósito, o nosso chamado, nossa missão de vida, Pai. E que todos os sonhos que estão de acordo com o projeto, com o plano que o Senhor tem para as nossas vidas, que todos eles se cumpram, Pai. E que sejam acima daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém pode dizer amém? Amém. Eu recebo e dá um aplauso ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Amém, queridos? Quero deixar essa mensagem para vocês nessa noite. E mais uma vez o Espírito Santo me surpreendendo, porque a gente sempre vem com uma palavra, né, no coração, né? Já é a segunda ou terceira vez que na nossa segunda-feira aqui que o Espírito Santo mudou tudo. Mas é Ele que faz, né? É Ele que faz. Amém, queridos? Então, se alguém mais quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa, ou pedir uma oração, né? Lembrando que a célula também é um lugar para a gente fazer orações. Eu quero fazer um pedido de oração. Eu tenho um amigo meu de longa data que foi diagnosticado com câncer no estômago. Nós estivemos visitando ele na semana passada, estive ali orando pessoalmente, né, por ele. O nome dele é Wagner. E a situação bem complicada, assim, já o estômago muito inchado, uma aparência, né, não muito boa, mas ali a gente esteve orando e declarando que o nosso Deus é Deus de milagres. Ele ainda continua curando enfermos, Ele ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E nós oramos ali com fé, crendo no milagre. E de semana passada para cá, né, tem se levantado corrente de oração pela vida dele. E eu quero juntar aqui com vocês, não
para necessariamente orar pela cura, porque a gente já orou pela cura. Mas algo que eu aprendi também com o apóstolo René, né, que nós precisamos sustentar a palavra da fé, nós precisamos sustentar a palavra da confissão que saiu dos nossos lábios. Muitas vezes a gente faz uma oração com fé por qualquer coisa, qualquer situação. E depois o inimigo vem e sopra na nossa mente, não vai dar certo, vai dar tudo errado, Deus não ouviu a tua oração. E a gente acaba engolindo, né, a semente do inimigo. E aí a gente vai para o final da fila, né? Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente libera uma palavra de fé, eu tenho que sustentar essa palavra. Eu tenho que manter firme a confissão da minha esperança. Então, aquilo que foi confessado lá na casa dele, quando eu orei com ele, a gente quer sustentar, né? Que Deus, a palavra de Deus está acima da palavra do médico. Por mais que possa vir uma palavra do médico, não tem mais jeito, está avançando, é isso, é aquilo, é metástase, não sei qual é os nomes que eles usam, né? Para Deus não tem nenhuma palavra na língua portuguesa que vai estar acima da palavra dele, né? O que Deus declarou é a verdade. E se a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, eu como cristão preciso crer, né, que o que está escrito é a verdade. Se já fomos sarados, já fomos sarados. Eu só preciso me apropriar pela fé de tudo aquilo que Jesus já conquistou para nós, é direito nosso, é nossa herança, como dizia uma música da pastora Ludmila Feber. Então eu quero convidar vocês a dar a mão. Se tiver mais alguém aqui que tiver um pedido de oração, a hora é agora, não precisa ter vergonha, né? Eu quero olhar pelo meu neném, que ele estava bem ruinzinho hoje. E olhar pela minha família também, mim, para que Deus venha mostrar o caminho certo. Qual o nome do teu menino? É Mateus. Mateus? Provavelmente eu quero fazer uma pequena viagem amanhã cedo até a cidade de Garopaba. E já quero pedir que Deus abra todas as portas e que Deus nos guarde nessa viagem. Não é tão longe, mas também não é tão perto, né? Que Deus nos guarde nessa mini viagem aí, ida e volta, que amanhã à noite tem compromisso, então eu tenho que ir e voltar, e um bate e volta, né? Deus que nos guarde. Lucas, algum pedido? Nunes, Pedro. E vão estar orando pela vida do nosso amigo Wagner, né? Para que Deus... Seu Wagner não é parente do Salvador? Não. Ele atualmente é o administrador do Kiko Salgadinhos, né? Que é muito conhecido em São João Batista, né? Ele é genro do Kiko, que é o dono, né? E atualmente ele que administra. Tá? Uma pessoa bem conhecida na cidade, né? São meus clientes também. Então vamos estar orando, confessando, né, essa cura, para que Deus mantenha esse milagre e que a cada dia Deus possa reverter todo esse diagnóstico médico, né? Pai, em nome de Jesus, Pai, primeiramente queremos te dar graças por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. E queremos agora, Pai, colocar a vida do Mateus, da família do Maurício, diante do Teu trono e a família de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, Tu conheces o coração do Maurício, Tu sabes os sonhos dele. Nós queremos colocar a família dele inteirinha nas Tuas mãos, Pai. E te pedir que o Teu Espírito Santo venha estar trazendo direções claras dos propósitos que o Senhor tem para a família dele, Pai. Pedimos pela vida do Mateus, Pai. Quando nós estamos orando aqui agora, Pai, toca nele agora, Pai, com o Teu poder sobrenatural, Pai. Restabelece completamente a saúde dele, Pai. Assim como aquele centurião de Cafarnaum, que acreditou que bastava uma única palavra de Jesus e o seu servo seria curado, nós liberamos uma palavra no mundo espiritual agora e nós concordamos com a cura total da vida do Mateus e declaramos ele totalmente curado pelo poder e autoridade do nome de Jesus, Pai. Pedimos também pela viagem que eu pretendo fazer amanhã para Garopaba, Pai, que o Senhor me guarde na ida e na volta, que todos os Teus projetos para essa terça-feira que se aproxima se cumpram, Pai, nas nossas vidas, Pai.
e guarda-nos de todo o mal, que nós possamos ser bem-aventurados ao entrar e ao sair de qualquer geografia ou estabelecimento, Pai. E finalmente, Pai, nós queremos confessar a cura do Wagner, Pai. Nós temos orado e crendo no milagre, Senhor. Crendo que a Tua palavra está acima da palavra do médico, Pai. E operando Tu, Pai. Quem impedirá? Como foi dito aqui, Senhor. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que nós opera. Por isso nós te pedimos, Pai, opera o Teu infinitamente mais na vida do Wagner, Pai. E restabelece completamente a saúde dele, Pai. Que os médicos possam constatar, foi milagre. Somente Jesus poderia fazer isso. E ao final desse grande milagre, Pai, toda a honra e glória sejam tributadas somente a Ti, Jesus Cristo, único digno de receber honra, glória e louvor. Pai, nós chamamos à existência aquilo que não era como já se fosse. E pela fé como igreja, nós nos apropriamos da cura total e integral da vida do Wagner, nosso amigo, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém e amém. Glórias a Jesus. Marcos, estamos encerrados aí. Amém. Mais uma célula. Boa semana. Amém, boa semana. Deus abençoe vocês, Boa né? semana. Deixar o Nunes dormir. Agora até 10 horas já tem que estar na cama. Já tá na hora de Nunes dormir.